Aí, aluno da mediação tecnológica, tudo bem com você? Pois é, eu estarei aqui com vocês, professor Beto. Eu e o professor Lorismar estaremos trabalhando com vocês aqui a disciplina de História Geral. É um prazer. Terceirão, nos acompanhe, porque a história ela é importante, viu? Ela é importante em ciências humanas, principalmente na hora de vocês fazerem a redação de vocês, que vocês vão usar muito da ciência humana. Vamos na tela para ver qual é a aula de agora? A aula de agora é a aula 2.2, que nós estamos trabalhando justamente o Brasil nesse primeiro momento de república. Quem é esse Brasil no primeiro momento de república aí, ó? Aí nós trabalhamos aqui a República da Espada. Essa República da Espada de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, 1889 a 1894. Vem aqui comigo, aluno. Lembrando para vocês, Deodoro da Fonseca ele vai ter dois momentos. Ele vai ter ali o governo provisório, ele vai entrar em 1889, tendo o governo provisório. Aí em 1891 nós vamos ter a Constituição. A Constituição que vai eleger indiretamente Deodoro da Fonseca. Volta na tela para vocês. Depois de Deodoro da Fonseca, ele vai ficar de 1891, aí ele sai, não fica nem um ano no poder, e quem vai entrar? Ele, o cara que era vice dele, ele mesmo, Floriano Peixoto. Aí, será que ele era meu parente? Floriano Peixoto vai entrar. Então, vocês percebam vocês que nós temos dois militares no poder. Por isso que é chamado República da Espada, por causa desses dois militares. Nós vimos também que nessa república, depois que acaba a República da Espada, vem essa chamada República Oligárquica. República Oligárquica que ela vai de 1894 até 1930, quando nós vamos ter aí Getúlio Vargas no poder. Então, o Prudente de Moraes vai ser o primeiro governador desse período, já o primeiro governador civil desse período. Nesse período nós tivemos a política café com leite. Por que, professor, café com leite? Lembra lá que o professor Lorismar falou para vocês? Uma hora era Minas Gerais, outra hora era São Paulo. Um produtor de café e outro produtor de leite, grande produtor de leite. Por isso é chamada política café com leite. Dentro dessa política aí também oligárquica, é chamada esse período, é chamado de República Velha. Nós temos aí o principal produto, gente, sem dúvida nenhuma era o café. Era o café. Inclusive, os caras lançaram um chamado Convênio de Taubaté, quando teve a crise do café. Ou seja, caso não se conseguisse vender todo o café produzido, o governo comprava esse café e estocava esse café. Olha o governo a serviço dos grandes latifundiários aí, comprando o café desses grandes produtores de café. Outros produtos que nós vamos observar nesse período que vai ter é o açúcar, o algodão. Aqui na Amazônia, olha nós na economia brasileira, a borracha, nós temos o cacau e nós temos a industrialização dentro desse período. Esse período nós vamos ter um controle muito grande lá nos estados, um controle político chamado de quê? Coronelismo. O coronelismo. O coronelismo, então, os grandes líderes dos estados eram os coronéis que eles faziam o controle através do clientelismo e através do voto de cabresto, que era o controle político. Vem aqui comigo, aluno. Vocês viram nessa revisão? Então nós vimos que o Brasil ele está se organizando nessa República Velha. O Brasil precisa se organizar nessa República Velha, precisa ter uma nova estrutura. E essa nova estrutura ela vai passar por um rearranjo político, social, econômico do Brasil. Saímos lá, então, do Segundo Reinado, saímos de Dom Pedro II. Aí nós temos os militares no poder. E os militares no poder aí, nesse primeiro golpe chamado República, nós temos então uma nova estrutura política no Brasil. Faça atividade que a gente já volta. E aí, alunos? Dei tempo para vocês, fizeram atividade, pois é, está eu aqui, fizemos essa revisão aqui, eu e o Sami aqui me ajudou aqui na revisão, né, Sami? Toca lá, Sami! Aí, ó. Isso, Sami. Então, fizemos essa revisão com vocês aí, agora vocês ficaram de fazer atividade.
Percebam que vocês, na leitura da atividade de vocês, vocês passaram a compreender um pouquinho melhor do que é essa transformação. Olha a loucura que é essa transformação. O Brasil vem do Brasil colônia, depois nós passamos por um Brasil império, e nós temos uma grande transformação política no Brasil. Nós estamos saindo de um reinado, estamos entrando num processo republicano. Eu quero lembrar vocês que nem sempre o processo republicano ele é um processo também democrático. Nós observamos nessa primeira república, chamada de República da Espada, nós observamos um pouco de um governo autoritário, seja ele com o Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que fez o clube militar, que se organiza no clube militar, ele que era diretamente ligado a Dom Pedro II, ele vai, dar um golpe. Por isso que é chamado de golpe, porque ele está lá dentro do governo e eles fazem uma transformação dentro desse governo. Inclusive, tem uma coisa interessante que no discurso de Marechal Deodoro da Fonseca, ele grita um viva o imperador, viva Dom Pedro, viva... Eles pensavam que eles iriam fazer uma república depois da morte de Dom Pedro II. Mas isso não acontece. Há uma pressão muito grande e eles fazem uma república tirando Dom Pedro II do poder e exilando ele. Ele foi escorraçado mesmo do Brasil, foi mandado para fora do Brasil. E nós temos aí o início da República da Espada. É interessante também nós observarmos que no governo do Deodoro da Fonseca, nós temos o Deodoro como um governo provisório, lá em 1889 até 1991, ele entra como governo provisório. Professor, por que provisório? Porque nós não temos Constituição. Aquela Constituição que foi feita em 1824, lembra? Da República, ou da Constituição imperialista que tinha sido feito lá, que tinha um poder moderador, aquela Constituição foi rasgada, ela foi descartada. Agora nós precisávamos de uma nova Constituição. E uma nova Constituição vai surgir. A Constituição, a nossa segunda Constituição e a primeira Constituição republicana. É a Constituição de 1891. Essa nova Constituição, ela vai definir que o governo ele deveria ser eleito. Ele vai definir que o regime do governo brasileiro ele era republicano. Essa Constituição, ela acaba com o poder moderador. Só vai ficar o poder executivo, legislativo e judiciário. Independentes, mas harmônicos entre si. Claro, nem tão harmônico a gente está vendo isso aí na história, nem tão harmônico eles foram, mas eles são, pela Constituição, independente e harmônico. É criado, então, uma nova estrutura para o Brasil. Veja na atividade, vamos tirar a dúvida aí nessa atividade. Agora vocês irão fazer essa atividade aí, ó. Essa atividade a gente começa já pela primeira questão. A primeira questão, ela fala o seguinte: quando em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca provocou a queda do regime monárquico, proclamando a República do Brasil, ele não estava agindo em nome de toda a sociedade, mas sim de um pequeno grupo de militares que se encontravam insatisfeitos com as atitudes tomadas pelo Império. Esse primeiro período da República ficou conhecido como República dos Coronéis, República Federativa, República Oligárquica, República Censitária ou República da Espada? 15 de novembro de 1889. Um ano depois da abolição da escravatura, nós temos aí uma nova república. Nós temos o grupo de militares que tinham participado da Guerra do Paraguai e voltado fortalecido da Guerra do Paraguai. Esses militares eles queriam mais força política. E com isso, nós temos a ascensão desse grupo de militares tomando o poder. Benjamin Constant, que era o grande mentor deles,
O próprio Marechal Rondon vai estar participando, era tenente apenas naquele momento. Mas nós temos, nesse momento, uma transformação. O que está acontecendo pelo mundo dentro dessa transformação? Nós estamos com a Europa, lá com aquele assunto que nós estudamos lá no segundo ano, nós estamos na Europa vivendo o imperialismo, o novo imperialismo, aquele domínio da África e da Ásia. Nós temos aqui na nossa região, que depois seria Rondônia, nós temos a tentativa, deste momento, da construção da estrada de ferro Madré-Mamoré, que foi esquecida e ela foi deixada de lado. Começa, então, a extração da borracha fortíssima nesse período. E é nesse contexto que nós temos regional e mundial que se vai dar a mudança de uma monarquia para uma república. E essa primeira república, olha na tela de vocês, é chamada justamente de República da Espada. Por que República da Espada? Porque nós temos grupos militares tomando o poder. Na frente, Deodoro da Fonseca, e depois o seu vice vai assumir o poder, Floriano Peixoto. Vamos para a segunda questão? A segunda questão, ela fala o seguinte: Deodoro da Fonseca decidiu renunciar, deixando seu vice, Floriano Peixoto, substituindo-se na presidência. Podemos dizer que o que levou Deodoro a renunciar foi: o que leva Deodoro a fazer essa renúncia? As oligarquias cafeeiras não queriam a abolição da escravatura e eram resistentes ao trabalho imigrante, por isso fizeram forte oposição? Ou seria a letra B? Os coronéis se revoltaram com a falta de participação política e do controle de suas regiões e atacaram Deodoro? Ou seria a letra C? A primeira revolta da Armada fez o exército se fortalecer e conseguiram derrubar Deodoro, que já estava com problema de saúde. Letra D. Passando por fortes problemas de saúde e passando por uma série de problemas políticos em seu governo, não conseguiram se entender com os grevistas, nem com as oligarquias cafeeiras. O letra I. Floriano Peixoto fez uma aliança com a Marinha e consegue derrubar Deodoro, assumindo a presidência da República e também o comando das Forças Armadas. Meus queridos alunos, Deodoro, que é a partir da Constituição de 1891, assume a presidência, agora eleito, é claro, indiretamente, porque foi eleito ali pelos deputados e tudo, é uma eleição indireta. Ele não consegue resolver a crise econômica e política que o Brasil está vivendo. Nós vamos nos depararmos com greve nos portos, e com isso ainda agrava que ele está muito doente. Ele não consegue governar. Em menos de um ano de governo, Deodoro da Fonseca vai renunciar. Pela Constituição, era para ser feita uma nova eleição, porque tinha menos de um ano que ele saiu, era para ser feita uma nova eleição. Floriano disse: negativo. Ninguém vai fazer nova eleição, não. Eu vou ser presidente da República. E Floriano, o Marechal de Ferro, já ouviram esse apelido dele? O Marechal de Ferro, vai assumir a presidência. É mais um golpe dentro do golpe. Já tinha tido o golpe da proclamação da República e agora nós vamos ter um golpe dentro de um golpe. E Floriano assume a presidência da República. Nós falamos golpe porque quando se tem o próprio governo, pessoas de dentro do próprio governo tramando contra o próprio governo, isso nós chamamos historicamente de golpe. Nós não podemos chamar de revolução, porque a revolução é quando há um grupo de fora fazendo uma transformação naquele governo. Aí ele poderia ser chamado de revolução. Então nós temos aí os golpes. E o motivo de ele sair foi justamente, na tela para vocês, foi justamente a letra D, passando por fortes problemas de saúde e passando por uma série de problemas políticos em seu governo, não conseguiu se entender. Então, vamos para a próxima? Vamos parar? Se liga no Enem, se liga no Enem.
Olha aí o historiador mandando vocês se ligarem no Enem. A terceira faz o seguinte: completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, os quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo o coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Fala aí do coronelismo. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 1889 até 1930, tinha como de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social igualitária, com um nível satisfatório de distribuição de renda, estagnada com uma relativa harmonia entre as classes, tradicional com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia, ou agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Meus queridos, o Brasil, ele é um reflexo da concentração agrária que nós passamos ao longo da história. E essa concentração agrária fazia que os coronéis eles detinham um grande poder dentro das suas regiões. Então, eles comandavam e desmandavam dentro das suas regiões. Isso fez com que eles tivessem um controle da população. Isso era o chamado voto de cabresto. A pessoa votava em quem o coronel mandasse. E o coronel controlava esses votos, porque lembrando que a Constituição ela traz o voto aberto. O voto não era secreto, o voto era aberto. Então, como o voto era aberto, ele tinha que comprovar que ele tinha votado no candidato do coronel. Questão correta dessa aí é a letra E. Agrária, marcada por a concentração de terra e pelo poder político local e regional. E a terceira, ela pede. A Constituição de 1891 foi a primeira da história do Brasil após a proclamação da República. Sua elaboração começou em novembro de 1890, com a instalação da Constituinte na cidade de Rio de Janeiro. Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A primeira Constituição republicana teve como função principal estabelecer no país os princípios do regime republicano, seguindo o sistema de governo presidencialista. Com algumas características liberais, apresentou grande avanço, se comparando à Constituição do Brasil Império de 1824. Cite algumas características dessa Constituição. E como estava lá no texto de vocês, era uma pesquisa, a resposta correta dessa aí ficou na seguinte: implantação da República Federativa como governo central de 20 Estados-membros, então as províncias se transformavam em Estado, estabelecimento de uma relativa e limitada autonomia para o Estado, grande parte do poder concentrado no governo federal, poder executivo, divisão do poder em 3, executivo, legislativo e judiciário, estabelecimento do voto universal masculino, lembrando que as mulheres e analfabetos não votavam, voto aberto e não podia votar mulheres, menor de 21 anos, mendigos, padres, soldados e analfabetos. Então, essa é a característica da Constituição. E para finalizar nossa aula, nós temos aí um pré-requisito para a próxima aula. Assista o filme Guerra de Canudos, que está disponível aí no canal do YouTube. Pois é, alunos, chegamos ao fim de mais uma aula. Mas fique aí que eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá.